Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs aí na 9 de julho. E estou aqui para fazer a mensagem dessa manhã. O culto online agora nos dá essa possibilidade. Eu não consegui uma videira, né, cheia de uvas. Eu estou aqui na casa da minha irmã. Nós estamos comemorando aqui, eu e a Patrícia, 28 anos de casado. Mas essa árvore aqui, ela faz um pouquinho parte da minha vida. Porque ela tem as acerolas e eu já tomei muito suco dessa árvore aqui. O meu cunhado sempre faz a poda, cuida direitinho. A poda que ele faz é justamente para ela ficar num ponto em que a gente consegue vir e apanhar o fruto. Então ele cuida muito bem, por isso que ela dá bons frutos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa manhã maravilhosa em Cristo Jesus. Deus, ele é tão poderoso, ele é tão nosso amigo. E o agricultor, né, a pessoa que cuida das árvores, né, e ama fazer isso, ele é quase que um amigo mesmo, né, dessa árvore, amigo dos ramos, porque ele quer bons frutos, ele quer apresentar bons frutos, né. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã maravilhosa. Eu espero que eu e você estejamos atentos a tudo isso que vai ser dito hoje, a tudo isso que a palavra de Deus vai nos trazer nessa manhã. Bom, evidentemente que nós vamos falar sobre João capítulo 15, versículos de 1 a 12. E a gente vai falar sobre esse agricultor maravilhoso que é Deus, na minha e na sua vida. E a palavra de João 15, de 1 a 12, diz o seguinte: Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza muito mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A palavra de Deus, ela nos traz essa maravilhosa dica de quem é esse Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho amado para nos salvar. Nós permanecemos em Cristo, nós permanecemos na videira, no Filho de Deus, único que viveu aqui, que trouxe-nos a salvação, o Evangelho, a Boa Nova. A gente permanece nele, ele permanece em nós e assim nós damos frutos. Então, tem que haver essa passagem por nós para os frutos darem. E esses frutos são o resultado que Deus quer da nossa vida. Então, a ligação entre frutos e Jesus somos nós. Então, vai ter que haver isso. Deus continua usando homens, mandou seu Filho para nos salvar e é para nos salvar. E essa salvação que dá frutos, que justificam essa glória de Deus nas alturas. Deus quer frutos. Eu estive conversando com alguns especialistas e um deles falou o seguinte: diz que a planta funciona de forma harmônica e sincronizada, e os nutrientes são distribuídos de forma igualitária e o crescimento ocorre de acordo com fatores externos, com a posição dos galhos, a direção através da qual a luz vai atingir a planta, e contudo, quando a planta não é podada regularmente, a distribuição dos nutrientes começa a ser prejudicada pela irregularidade do fluxo da seiva.
Quando não há uma poda, quando não há uma corta, né, um cortado certinho, e Deus continua nos podando, né? A pergunta que eu faço nessa manhã para nós também é: você já foi podado por Deus? Porque nós precisamos ser podados para que possamos dar mais e mais frutos. Eu fico pensando que eu acho que eu sou podado por Deus quase todo dia, se não quase toda semana. Há uma poda de Deus na minha vida para que os frutos venham. E eu espero que seja na sua, na de todos, porque a poda de Deus é boa, né? Nós precisamos podar as plantas para que recebam um impulso no seu desenvolvimento e assim consigam crescer vigorosamente, né? Então é importante essa poda, porque essa poda vai nos proteger de doenças, de pragas, né? Então quais as doenças, quais as pragas? O pecado, aquilo que o mundo quer atingir a gente. Quando somos podados, sai aquela parte, porque semanalmente a gente erra, semanalmente a gente falha, e a gente precisa desse encontro com Deus em perdão, em amor, em conciliação com Deus constantemente. Por isso que nós nos encontramos no primeiro dia da semana para cear com o Senhor Jesus presente, para pedir perdão pelos nossos pecados, para estarmos ativos nessa videira que é Cristo Jesus. Bom, esse especialista também diz que podar uma planta nem sempre está relacionado com intenções negativas e com a necessidade de reprimir o crescimento de seus galhos. Não, sempre a poda é valiosa, é valorosa, é positiva. A poda, ela bem realizada, né, ela traz prevenção e traz nutrientes para nós. Os nutrientes que saem do solo, que entram pela raiz, que passam pela videira e que chegam até nós, garantindo frutos saudáveis e muito saborosos. Deus quer o sabor dos nossos frutos. Deus quer sentir esse sabor e vai ter que passar por Jesus, vai ter que passar pelos ramos que somos nós e vai chegar nos frutos, esses frutos adorados por Deus. Ele ama esses frutos que nós damos quando nós damos com valor e com a certeza. Bom, é preciso dizer também que existem vários tipos de podas. E eu achei legal falar com esse especialista porque esses tipos de poda, eles são diferenciados mesmo, né? Porque enganam-se, no entanto, aqueles que acreditam que podar uma planta é um processo simples e sem critério. Deus não faz nada sem critério. Tudo que Deus faz é criterioso. Tudo que Deus faz tem a razão. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. É para a nossa, assim, conteúdo para que nós sejamos satisfeitos, mas que essa satisfação seja dentro da vontade dele. Os critérios de Deus. Então não são de qualquer jeito. Para que a planta cresça perfeitamente é necessário saber qual tipo de poda ela necessita. Porque nós somos membros, olha só, continuamos sendo membros de um corpo, aqui no caso, né, os ramos da videira, e não tem nenhum ramo, eu estava olhando aqui para esse pé de acerola aqui, né, não tem nenhum ramo igualzinho ao outro, nenhum. Os ramos são diferentes também, assim como quando Jesus fala que nós somos membros de um corpo cujo ele é o cabeça. Os membros são diferentes. Então as podas são diferentes, os ramos são diferentes. Então é interessante a gente pensar nisso, que virão frutos com podas diferenciadas. E como fazê-las sem prejudicar o desenvolvimento dos demais galhos? Olha só, que interessante que esse especialista falou e que tem tudo a ver com a palavra de Deus, né? Existem ramos diferentes, as podas serão diferentes e nós não podemos prejudicar os outros galhos, os outros ramos, né? Muitas vezes a gente acha que, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas estamos olhando para os outros também, né? Todos precisamos de podas diferenciadas para que possamos dar frutos, isso é muito importante. Bom, cabe então ao agricultor, olha só que legal que ele fala, conhecer sua planta e suas respectivas restrições, para somente então determinar qual tipo de poda necessário para cada situação. Deus, o agricultor, olha para a gente, vê Jesus nos alimentando e vê o Espírito Santo de Deus nos mandando alimento, né, espiritual, a palavra de Deus nos trazendo alimento espiritual e tudo através de Jesus, chegando em nós os ramos, e ele olha para a gente para ver qual é a situação de poda. E aí eu vou lançar aqui 3 situações de poda que fazem parte da nossa vida também. É interessante isso aí, né? Jesus,
ele mostra o grande agricultor que hoje especialistas falam sobre agricultura, mas dentro daquilo que Deus já falou conosco através de Jesus. Bom, existe a poda de formação. Então, quando está se formando, né, também conhecido como poda de levantamento, olha só. É uma forma de moldar a planta ao formato, à altura necessária, facilitando o cultivo, facilitando a colheita, né? Então ela é realizada através de remoção de sujeiras, de bulbos, e os locais devem estar assim sendo cuidados para que cresçam da maneira correta, né? Então esse desenvolvimento dessa poda de formação é a formação do cristão, é a formação desse ramo. E aí o agricultor vai determinar essa formação, esse levantamento desse ramo aí. Então essa é a primeira poda, a de formação, né? E depois existe a poda de floração e de frutificação, né? Que essa talvez seja uma poda que a gente vai ver para o resto da nossa vida, né? Então ela é realizada para otimizar a produtividade do cultivo, fazendo com que a seiva, né, seja direcionada em maior quantidade para galhos com frutos. Então olha só, se estamos dando frutos, então essa seiva, né, esse alimento, a palavra de Deus vai passando por Jesus e vai chegando até nós, os ramos, para que temos mais e mais frutos. Sim, irmãos e irmãs, nós não somos iguais. Existem os evangelistas em campo, existem as pessoas buscando vidas diretamente para Jesus, existem professores dando aulas, e existem os servos de Deus que estão firmemente ligados a Deus e que vão dar seus frutos também, né? Então é direcionado a cada ramo a sua produtividade certa. Se aquele ramo precisa ir a campo, eu vou citar aqui um nome, o Paulo Bottaro. Paulo Bottaro, com as aulas dele, precisa chegar em mais e mais e mais alunos com a informação que ele tem. Ele é treinado, ele vive e ele faz isso constantemente. Então Deus poda ele direitinho para que ele dê mais e mais frutos. E nós? Ah, mas eu sou uma irmã, serva de Deus, conheço a palavra, tenho a salvação, falo de Jesus para as pessoas, mas nessa questão de dar aula eu preciso encaminhar para alguém que dê aula. Isso, você também será podada dessa forma para que você consiga falar com a pessoa e encaminhar, por exemplo, para o Paulo Bottaro, ou para mim, ou para o Roberto Rocha, ou para qualquer irmão da igreja que possa dar uma aula para essa pessoa, para que os frutos venham, porque Deus quer os frutos. Todos nós, ramos diferentes, podados diferentemente, para que possamos dar frutos. O produtor deve saber, né, o agricultor, diferenciar os galhos comuns dos fundamentais. Mas isso não é uma diferença assim, que aqui está falando esse especialista, né, galhos comuns e fundamentais. Mas os dois precisam existir. Porque existem os galhos que vão ligar outros galhos, que vão ser podados, que vão ser cuidados, que vão chegar àqueles que vão dar frutos. E todos nós precisamos estar dentro dessa poda, dentro desse auxílio. Então nós vamos cuidar e permitirmos sermos podados por Deus. Bom, uma vez que a planta estiver apresentando sinais, né, de desgaste, aí já existe uma outra poda, né? E quando ela até começar a adoecer, quando estiver com alguma dificuldade, aí é necessário receber a poda de renovação. Olha que agricultor maravilhoso que nós temos. O especialista está falando aqui no século XXI sobre essas 3 tipos de podas, né? Que são assim conhecidas no meio deles, né? Mas isso Deus já fazia lá atrás. Vai ter que haver uma poda de renovação, no qual o produtor realizará uma limpeza para que a planta encontre energia para crescer de forma vigorosa e com alta resistência. Mais uma vez, continue dando frutos. Então, atualmente, inclusive, eles dizem que essa é a poda que é mais usada, porque depois da formação, existe a poda de frutificação e depois a poda de renovação, que daí ela é mais constante. E é isso que Deus tem feito conosco. É isso que a palavra de Deus fala. Vocês que já conheceram a palavra de Deus foram limpos. E precisamos continuarmos sendo limpos constantemente. O Filho de Deus veio ao mundo e para falar com o ser humano, para o ser humano permanecer nele. A ideia da passagem que nós lemos é: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E ele também diz que a vida cristã, de permanecer em Cristo, ele vai permanecer em nós.
E aqui ele usa essa imagem da videira, né? Jesus usa essa imagem da videira, como os ramos permanecem na videira, né? E traz para nós uma explicação exata do que precisamos fazer. Então esse permanecer, ele não é passivo, ele é ativo. E ele também é recíproco. Olha só que interessante. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Porque ele diz isso, permaneçam em mim e eu estarei permanecido em vós. E o que isso quer dizer para mim, para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã? Isso quer dizer que o Deus Todo-Poderoso, o agricultor, ele enviou Jesus. Jesus é a videira verdadeira. E a videira tem, assim, ela é forte, ela que nos alimenta, ela que manda alimento para nós. E aí vem os ramos. E os ramos somos nós. E os ramos, eles vão fazer com que os frutos venham. Então, olha só que interessante isso, né? Porque esta é a vida cristã. Com certeza a vida cristã, ela consiste em cumprir os mandamentos e isso deve ser feito, né? Quando a gente cumpre os mandamentos da videira, os frutos vêm, com certeza. A gente permite ser podado, Deus, o agricultor, vem nos podando, vem nos cuidando, a gente vai aceitando isso, né? E como que é essa vida cristã? Ela consiste em percorrer o caminho, por exemplo, das bem-aventuranças. Se nós olharmos para Mateus 5, de 1 a 13, nós vamos ver quem são os bem-aventurados. Então assim nós devemos fazer. Também a vida cristã consiste em fazer as obras de misericórdia de Deus. Se a gente olhar para Mateus 25, 35 e 36, a gente vai ver que nós recebemos misericórdia de Deus e temos que distribuir misericórdia de Deus na face da terra. E é assim que devemos fazer. Mas ainda mais, permanecer é recíproco. Quando eu permaneço em Jesus, Ele permanece em mim. E isso é valiosíssimo, é isso que dá frutos, esses frutos que vamos entregar a Deus. Sem Jesus nada podemos fazer, como os ramos sem a videira. E Ele nos quer dando frutos. Ele nos quer dando frutos, e bons frutos, pois o fruto é dado pelo ramo, não pela árvore. Então, Jesus ele vem e nos alimenta, somos os ramos, e aí os frutos são dados por nós. Jesus já fez a parte dele. Agora é hora de nós fazermos a nossa parte. E isso quer dizer o quê? Qual é a necessidade que a videira tem dos ramos? De dar frutos. Agora, qual é a necessidade que Jesus tem de nós? O testemunho. O fruto que Deus quer é o meu e o seu testemunho. Quando nós testemunhamos Cristo na nossa vida, nós estamos dando os frutos que Deus quer. Nós estamos permitindo que Jesus, a videira, fique em nós e que nós fiquemos nele. E assim vamos dar frutos. Cada vez que eu testemunho de Jesus na minha vida, eu estou dando fruto. Cada vez que você testemunha, meu irmão e minha irmã, de Jesus na sua vida, você está dando fruto. E esse é o fruto agradável a Deus. É o que Ele quer para a salvação eterna de todo ser humano. Quando no Evangelho diz que somos luz, afirma, sede luz para que os homens vejam as nossas boas obras e deem glória ao vosso Pai. Isso está em Mateus 5,16. Quando somos luz no mundo de trevas, estamos dando o fruto que Deus quer. Então o testemunho é a necessidade que Jesus tem de nós. Então o agricultor cuida, enviou seu filho à videira, a videira tem os ramos, que somos nós, e vamos dar os frutos, testemunho em Cristo Jesus. Dar testemunho no seu nome, pois é nessa fé que sobrevive, que vive, que realiza o Evangelho, a Boa Nova. O Evangelho ele cresce com o nosso testemunho. A cada pessoa que é atingida com a Boa Nova, com o Evangelho, é o testemunho e é o fruto que Deus quer. Então, qual é a relação entre Jesus, que permanece em mim, e eu, que permaneço nele? É uma relação de intimidade, uma relação de oração, uma relação de meditação na sua palavra, uma relação de constante oração e busca, porque os perdidos estão no mundo. Muita gente ainda não conhece a videira verdadeira, o Cristo. E eles precisam também conhecer para permanecerem em Cristo e para darem fruto. Isso é a nossa importância. É por isso que vivemos aqui na Terra. Então nós precisamos
ter intimidade, ter conhecimento e andar junto com Jesus, permanecer em Jesus. Deus é o agricultor, Jesus a videira, nós os ramos. Deus quer frutos, pois isso nós precisamos executar, nós precisamos fazer, né? Testemunhar. Esse é o fruto que Deus quer da minha vida e da sua, meu irmão e minha irmã. Permanecer em Cristo é recíproco, eu permaneço nele e ele em mim, e os frutos virão. E ele diz, né, no versículo 5, que nós lemos já, né, de João, capítulo 15, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu irmão e minha irmã, vamos continuar dando frutos, e você que está nessa manhã e ainda não conhece Jesus profundamente, ainda não está ligado na videira, só existe uma maneira de estarmos ligados na videira, que é com o batismo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite Jesus hoje, não perca tempo. Conheça Jesus, ande junto com Jesus, vá para o batismo bíblico, entregue sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã o que se dá para fazer hoje. Entregue sua vida para Jesus e se batize, né? Mostrando assim a morte e a ressurreição de um novo homem, de uma nova mulher em Cristo Jesus. E faça parte dessa videira. E sendo um ramo dessa videira, com certeza você dará fruto. Tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe muito a vida de vocês em Cristo Jesus. Amém.